Pronto, tá lá. Então, é uma palavra edificadas para edificar. Primeira coisa que eu queria deixar para você é o seguinte: quando Deus olha para você, mulher, quando Deus olha para mim, sabe, quando Deus olha para cada uma de nós aqui, ele não vê só a gente. Deus, ele é um Deus geracional. Quando ele olha para a gente, ele já está vendo os nossos filhos, ou os nossos netos, bisnetos, tataranetos, toda a nossa família. Ele é um Deus geracional. Então, quando ele começa a te usar para poder, quando ele começa a te usar para poder edificar algo, creia que, na verdade, ele está te usando para jogar sementes para coisas que, às vezes, você nem vai ver os frutos, mas lá na frente vão ser colhidos por coisas que você semeou. Isso é tremendo. E aí, lá em Josué 24:15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu casei, esse foi o versículo que nós colocamos no nosso convite de casamento, como uma palavra profética, de que eu, meu marido, eu não era nem curada ainda, mas eu cria, serviremos, eu cria que a minha casa, eu cria que Deus iria me curar e me daria uma descendência, e nós estaríamos servindo ao Senhor. Então, eu queria deixar uma frase com você: uma mulher de joelhos coloca sua família de pé. Sabe? E por isso que eu trouxe falando isso aqui, que é hora da gente se posicionar, mulheres. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o que tem se falado da mulher hoje em dia, fala muito assim: olha para você, somente para você. Se você estiver bem, se você estiver se sentindo bem, se aquilo ali estiver sendo favorável para você, então tá bom. O resto não se preocupa, e não é isso. De novo, Deus é um Deus geracional. Quando ele olha para você, ele não está olhando só você, ele está vendo a sua família, já está lá na frente vendo a sua descendência. Eu li por um acaso, apareceu um dessas programas, coisas aí no Instagram, de uma repórter, eu não lembro o nome dela, mas ela era até uma repórter bem conhecida da Rede Globo há um tempo atrás. Hoje em dia, não sei nem se ela ainda está na ativa ou não, em que emissora ela está, mas ela era até bem conhecida. E ela estava falando o seguinte: olha só, gente, que pensamento egoísta. É até bom que eu não lembro quem é, porque eu não falo o nome dela, né? Olha que pensamento egoísta. Ela estava falando assim: eu nunca quis ter filhos. Isso foi uma decisão minha. Eu nunca quis ter, porque eu sempre pensei assim: os meus filhos vão me atrapalhar na minha carreira. Eles vão ser um empecilho e eu quero crescer, eu quero cada vez mais galgar posições mais altas dentro da minha profissão e eles vão me atrapalhar. E aí ela falou isso, que essa foi uma decisão e pronto, a vida seguiu em frente. Aí ela agora já é uma pessoa mais velha, né? Eu acho que já deve ter mais de 60 e poucos anos, por aí, ou mais ou menos beirando isso. E ela falou assim: agora, hoje eu olho e vejo que a minha mãe, ela teve 2 filhas, tenho eu e a minha irmã. Minha mãe já está idosa, e nós 2 cuidamos da minha mãe, da nossa mãe, e a gente cuida com maior amor, com maior carinho. A minha irmã teve filho, então os filhos dela, eu sei que quando ela ficar mais velha, ela vai ter uns filhos ali que, de alguma forma, vão estar amparando ela, sendo um apoio. Aí ela falou assim: e agora eu estou apavorada. Ela usou essa expressão, gente: eu estou apavorada, porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não vou, eu estou ficando apavorada, e estou ficando cada vez mais apavorada conforme o tempo passa. Porque eu descobri que eu não vou ter ninguém para cuidar de mim. Se ela parasse por aí, daria uma dor no coração, né? Mas só que ela continuou, e aí eu falei: meu pai amado, eu fiquei pensando isso, eu falei: meu Deus, ela não aprendeu nada. Porque aí ao invés dela parar aí, pronto, ponto final, não, ela continuou, aí deu ruim. Porque aí ela falou assim: hoje hoje eu me arrependo de não ter tido filhos, porque eu vejo que eu gostaria de ter tido um filho hoje, ou mais de um,
simplesmente para ter alguém para cuidar de mim na minha velhice. Gente, que egoísmo, né? Ela não teve, quando era jovem, decidiu não ter porque ela não queria que ninguém, nenhum filho, atrapalhasse a carreira dela. Tudo bem, nenhum filho atrapalhou, ela deslanchou na carreira. Não que o filho fosse sem impedimento, mas na cabeça dela era. Aí agora ela vê que ela, né, já está entrando já perto da terceira idade, ou já está na terceira idade, e ela se arrepende de não ter tido, porque, olha, continua com o pensamento egoísta. Não era porque ela ia ter um filho para amar, teria alguém, uma descendência, teria alguém que ela pudesse passar o que ela aprendeu, ou amar mesmo, amar. Não, era porque ela está apavorada porque ela não vai ter ninguém. Então, ela falou isso, gente. Hoje eu queria ver que eu queria ter tido um filho para que ele pudesse cuidar de mim na minha velhice. Simplesmente para isso. Ela ainda falou isso, simplesmente para isso. Que egoísmo, que vida triste, essa é a palavra. Né? Que vida sem propósito. Não é sem propósito? Completamente sem propósito. O propósito de vida era só para agora, era a minha carreira, na minha carreira. Só que eu acho que ela está se dando conta que a carreira dela tem um limite. Eu não sei nem se ela ainda está nativa, como eu falei, mas tem tem um ponto final, né? E depois? Que vida triste. O apóstolo Paulo fala isso, né? Se a nossa esperança está apenas aqui nessa terra, somos as mais infelizes das criaturas. E aí, por que eu estou falando que nós somos edificadas para edificar? Olha só, é para dar uma continuidade, não é para ficar só para nós mesmos. E o que eu estava falando é que, hoje em dia, nós mulheres estamos sendo muito bombardeadas com isso. É para você, o que for bom para você. Só que, gente, a gente tem que ter um propósito. Você e eu fomos criadas para ter um propósito. Olha só o que está escrito aqui. Deus te criou para viver por uma causa que é muito maior que você mesma. Se eu pudesse falar com aquela repórter, eu ia falar, olha só, Deus tinha um propósito para você muito maior do que era só isso que você viveu, que agora está vendo que não tem sentido. Né? Então, Deus te criou para viver por uma causa que é muito maior que você mesma, Deise, que é muito maior que você, Patrícia, muito maior que você, Antônia, muito maior que você, Ana Paula, Ana Maria, Débora, Rafaela, Vanessa, e todas vocês que estão aí. Ele te criou para uma causa que visa alcançar o mundo. Lilian, tá demais, né, mundo? Aí você já tá indo longe demais. Não, gente. Eu acabei de falar das redes sociais. O que você até fala, o que você prega, isso aí pode chegar e mudar a eternidade de uma pessoa lá do outro lado. E fora isso, os teus filhos, você levando a palavra, você vivendo essa palavra, isso vai semeando algo no coração deles em que eles vão passando adiante. Olha aí, olha gerações tendo a capacidade de serem influenciadas. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 16, tão conhecido. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Queridas, quando vocês estavam lá ainda no ventre da mãe de vocês, de repente a mãe de vocês, a minha mãe, não sabia nem que estava grávida. A gente estava lá sem forma, mas o Senhor já conhecia a gente. E Ele já tinha um plano, Ele já tinha um propósito sob medida. Eu costumo falar que o propósito de Deus ele é sob medida, igual uma roupa que a gente manda fazer numa costureira. Porque quando a gente vai numa loja de departamentos, a gente tem lá aquelas araras, e a gente pega lá 40 ou 42, e peraí, eu botei o 42, serve na minha cintura, aqui no meu quadril, mas ficou largo aqui no boot. Não, então, peraí, eu vou ter que pegar, ou então ficou apertado aqui, se eu vou pegar o 44, eu vou pegar. E às vezes tem que fazer um ajuste, né? Faz uma pence na calça, faz alguma coisa, porque é prêt-à-porter, né, que eles falam, eu acho. Agora, quando a gente vai numa costureira, ela chega lá, se a costureira for boa, né, gente? Ela tira a medida e vai lá, marca uma prova, e precisa ajustar isso aqui. E quando você recebe, tá, aquele vestido
um caimento perfeito, não está sobrando, nem está apertado. Por quê? É sob medida. E esse é o plano de Deus para nós, é um plano sob medida, feito especificamente para cada uma de nós. Olha só que delícia, gente. Só que tem um detalhe, esse plano ele não acontece automaticamente. Assim, automaticamente eu deixo a vida me levar, a vida leva eu e o plano de Deus vai acontecendo. Não. Ele pode ter um plano, mas ele vai, e tem, mas ele vai se formando na nossa vida à medida que nós vamos respondendo às iniciativas de Deus na nossa vida. A cada vez que ele dá uma direção e a gente responde a essa direção que ele está dando, e eu sempre falo, a direção dele sempre aponta para a boa, perfeita e agradável vontade dele, e para quem? Boa, perfeita e agradável para nós. Esse plano vai se cumprindo. É claro que o fato dele se cumprir não significa que não vão ter percalços, não significa que não vão ter momentos difíceis, dias difíceis, mas em todo o tempo o Senhor está contigo. Em todo o tempo você já é mais que vencedora, porque essa qualidade, essa condição não depende do que você passa, do que você vive, mas está dependendo daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Então, esse tem um plano, e olha só, ele tem esse plano, e olha só o que Gênesis 2:18 fala. Disse mais o Senhor ao homem, disse mais Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora que lhe seja idônea. Eu sempre falo isso, você é mulher idônea. E hoje eu trouxe essa definição completa para você do que é ser uma mulher idônea, uma mulher que sabe que tem um propósito muito maior do que si mesma, que sabe que foi edificada, que foi firmada ali para poder edificar outras pessoas, edificar outras mulheres, edificar a sua família. Olha a definição de idônea, gente, isso é dicionário, tá? Isso não é minha cabeça, nem é a Bíblia, não, é dicionário. Que é apropriada para alguma coisa, adequada, que possui condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada coisa. Olha só, gente, essa é você, né, que é apropriada, adequada, possui condições e competências. Deus tem te dado competência, Deus tem te dado condições, habilitações para que você seja uma mulher sábia na sua casa, para que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E a gente continua, olha só a frase que eu sempre falo. Mulher idônea é aquela que serve perfeitamente ao propósito a que se refere. Gente, Deus não se engana. Se Ele disse que você é uma mulher idônea, é porque Ele sabe que você se encaixa perfeitamente no propósito de mulher sábia, que foi como Ele te criou para ser e me criou para ser. Mas isso não acontece automaticamente. E aí eu te pergunto, o que tem enchido o teu coração? Sabe por quê? Porque o que tem enchido o nosso coração, as portas de entrada, eu falei isso tem umas 3 semanas atrás, vão influenciar diretamente nas nossas escolhas, nas nossas ações, porque vão moldar os nossos pensamentos. Então, só um parênteses aqui, bota um guarda nos teus ouvidos, bota um guarda nos teus olhos, bota um guarda na tua boca, até na tua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, mas o coração se alimenta do que a boca fala. Então, sabe, se encha de coisas que vão colaborar com esse propósito que Deus tem para você, para te fazer exercer. Você, mulher idônea, você já é, em Cristo você já é, mas que vão fazer você exercer essa função, né, essa qualidade de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita? Claro que não, porque nós não somos perfeitos, mas de uma maneira dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E aí, então, com isso, qual o propósito da mulher
na família. E eu anotei aqui, ó, edificar a sua casa, edificar o seu lar, edificar a sua família de forma sábia. Agora, peraí, Lília, peraí, o propósito que Deus tem para mim, independente se eu tenho uma profissão, independente se eu sou do lar, independente do que seja, é edificar a minha casa, edificar a minha família ou o meu lar de forma sábia, peraí. Para eu edificar de forma sábia, eu tenho que ser sábia, porque isso vão gerar ações sábias, né? Então, para isso, queridas, vocês têm e eu tenho que estar, nós temos que estar edificadas em Cristo. Olha o que diz a palavra, aquele versículo tão conhecido: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos, a insensata, ou em outras traduções, a tola, a derruba. E eu gosto demais desse versículo numa outra versão, que é a versão amplificada, que eu sempre falo, que é uma versão que explica. Olha o que ela fala, olha que legal. A mulher sábia constrói a sua casa. Como? Como que ela constrói? Ela constrói com base em preceitos divinos e sua família prospera. Olha só, e cá entre nós, prosperidade não é só ter dinheiro. Também faz parte, também entra a questão financeira, mas prosperidade é ausência de necessidade. Essa prosperidade bíblica significa isso. Mas a tola, então, olha só, a mulher sábia constrói a sua casa com base em preceitos divinos e sua família prospera. Agora, a tola, ou seja, aquela que não tem discernimento espiritual. Então, peraí, gente. O que o Senhor falou lá naquele outro versículo, a mulher sábia edifica a sua casa, ela é sábia porque ela tem discernimento espiritual. Ela consegue, com a ajuda do Espírito Santo que mora dentro da gente, e ele nos ensina todas as coisas. Uma das funções dele é ensinar todas as coisas, nos lembrar de todas as coisas, nos guiar, né? Ele nos dá o discernimento. Isso aqui é legal. Não, isso aqui não é legal. Olha, todas as coisas te convêm. Todas as coisas te são lícitas. Você pode fazer todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então, de repente, não faz isso, não. Não fala isso, não. Guarda, fecha a tua boca, porque aquela que guarda a sua boca, sua língua, guarda das angústias da sua alma. Não vai naquele lugar, não. Não fica com determinadas pessoas, não. Não é ser mal educado, não falar com ninguém, não é isso, não, mas é escolher, né? É ter discernimento se eu devo ou não fazer, estar ou não estar, falar ou não falar. Então, mas a tola, ou seja, aquela que não tem discernimento espiritual, a derruba a sua casa, derruba o seu lar, derruba a sua família com suas próprias mãos. Sabe por quê? Está aqui. Porque ela está ignorando os preceitos, os princípios divinos. E, gente, sabe o que são princípios? Princípios são coisas imutáveis. Princípios são coisas que não mudam. Pode passar a geração que for, pode ser o país que for, pode ser a idade que for, o sexo que for. Princípio é algo imutável, é diferente de cultura, é diferente de pensamento. Princípio não muda. Então, a tola, ela é aquela que não discerne espiritualmente as coisas e ela ignora os preceitos divinos. Deus está falando, olha só, vai por aqui. Ah, não, Deus, não me poupe. Não, pode deixar, eu vou por aqui, eu vou estar pertinho, mas ela está ignorando. Só que, gente, tudo que a gente faz são sementes que a gente vai colher amanhã, sabe? E eu nunca mais me esqueci o que o bispo André falou uma vez. A colheita é sempre depois e maior, para tudo, para sementes boas ou sementes ruins. Então, é importante esse discernimento. Mas vamos lá, para a gente não... Eu já não vou demorar muito mais, não. Então, como é que eu posso estar edificando? Primeiro, como eu falei, é ter essa certeza que eu fui criada com um propósito. Tá, mas antes de eu falar do segundo, deixa eu falar uma coisa.
Se lembra que eu falei, a mulher sábia, ela é aquela que edifica a sua casa em Cristo, a sua vida em Cristo. E quando falo isso, eu pelo menos lembro daquela parábola do homem, né, que construiu, tinha os dois homens, um construiu a sua casa na areia e o outro construiu a sua casa na rocha. E ali naquela parábola fala que vieram os ventos, a chuva, o temporal, uma casa foi derrubada e a outra não. Mas quando a gente lê essa parábola, fala o seguinte, que os dois homens ouviram a mensagem. Ou seja, a variante para uma casa ter caído e a outra não ter caído não foi não ter ouvido a mensagem. Ah, não, Lília, olha só, eu errei porque eu não sabia, nunca ninguém tinha me falado. E olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não, gente. Ignorância do não conhecimento de algo, ele não leva em conta. E ali, nessa parábola, não era isso. Os dois ouviram, os dois sabiam, eles tinham recebido a mensagem. Não era variante também as coisas que vieram, os dias maus que vieram sobre aquelas duas construções, porque diz que veio chuva, temporal, vento sobre as duas construções. Então, a variante não é o que acontece ou deixa de acontecer, porque às vezes a gente pode falar assim, Lília, olha só, você tem que entender, porque eu passo por isso, mas olha só, eu não tenho a vida que fulana tem. Ela não tem problema, ela não tem isso, ela nunca passou por isso. Não, a variante não era essa, até porque a palavra de Deus diz que vem sol e chuva sobre justos e injustos. A variante, e aí os dois construíram. Agora, a variante foi porque um ouviu, construiu, né? Veio um momento difícil, mas um estava em cima da areia, ignorando todos os preceitos que ele tinha ouvido. E, foi levado. O outro também ouviu, construiu. Vieram os problemas, mas ele construiu na rocha, sobre a rocha. Então, sim, os problemas vieram, mas a casa permaneceu. E quem é a rocha, queridas? É Cristo. A palavra nos diz que ele é a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? Hoje em dia a gente tem as fundações, né, dos prédios. Pedra angular era uma pedra que era usada antigamente para servir como base para as construções. Era chamada também de pedra de esquina. Ela ficava assim, a partir dali, daquela pedra, ela servia de base, de ponto, para começar a levantar aquela construção, começar a levantar aquela parede e sair tudo retinho, sair certo e sair firme. E ali que aquele homem construiu a sua casa. Então, traz isso para a gente. Ser sábio é isso. É construir a sua vida, construir a vida da sua família na rocha que é Cristo. Sim, vão vir os temporais, sim, vai vir a chuva, sim, vão vir os ventos, mas se você está firmada ali, ele vai chegar para você e falar assim, não temas porque eu estou contigo, não temas porque nada te separa do meu amor, não temas porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, você está em mim, você também vai vencer, porque sem mim você não pode fazer nada, mas em mim você pode todas as coisas. Então, isso leva a gente para o segundo ponto. Você quer ser uma mulher que é edificada para edificar, tenha a influência da presença de Deus na sua vida. Ter uma família abençoada é consequência da manifestação da presença de Deus. Eu não estou falando que ter uma família abençoada é ter uma família sem problemas. Não. De novo, nós somos imperfeitos e onde há pessoas que são imperfeitas, há o potencial para um conflito. Só que o amor é maior que tudo. Quando você se deixa ser guiada pelo Espírito Santo, você vai lá em 1 Coríntios 13, que aquilo ali de romântico não tem nada, e vê que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não arde ciúmes, que o amor não se ensoberbece, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso não tem nada de romantismo. São decisões de se deixar ser guiada pelo Espírito Santo, diante das ações que você vive no dia a dia.
Então, ter uma família abençoada é consequência dessa presença de Deus, onde o Espírito Santo te dirige. Não é ter uma família sem problemas ou sem momentos difíceis, não é ter uma família sem chuva, sem vento, não é isso. Mas você está vivendo debaixo dos preceitos de Deus. Então, quando você vê que a coisa está difícil, você não sai buscando soluções do mundo, mas vocês vão ali para o joelho, vão buscar a presença de Deus, vão buscar a direção dele, para poder mostrar para vocês o que fazer. O caminho de uma família saudável e edificada, na verdade, que é Jesus, ele disse, eu sou a verdade. O caminho e a vida é o caminho de um relacionamento, comunhão dos pais com Deus. Queridas, olha só, vocês aqui como mães, ou algumas como avós, vocês deixam os seus filhos, deixam os seus netos verem o teu relacionamento com Deus. Deixa eles verem isso. Sabe, uma vez, eu vou até ler aqui daqui a pouco, eu li a biografia de John Wesley, o fundador do metodismo, e ele contava sobre a mãe dele, que o que mais chamou a atenção dele, que mais firmou a vida dele com Cristo, não foi o seminário que ele fez, nada disso, claro, isso contribuiu, mas ele disse que o que mais impactou a vida dele, para ele ter uma vida de relacionamento com Deus, era como ele via o relacionamento da mãe dele com Deus. Uma mulher que tinha 10 filhos, teve acho que 19, 9 morreram, mas tinham 10 ali, viu? Se eu não me engano, eram 10, e ela todos os dias falava assim, olha, agora eu vou para o meu momento com Deus. E ela sentava numa cadeira de balanço, era uma casa pequenininha, ela sentava numa cadeira de balanço, tinha um lençol que ela se cobria, e que ela falava assim, olha, agora eu vou estar em reunião com Deus. E ela ficava ali 2 horas em oração. E ela falava assim para os filhos, só me interrompam em caso de morte, em caso assim, de uma emergência muito grande. E John Wesley falou que o que mais impactava era que ele, ainda criança, ficava escondido num cantinho da escada, olhando a mãe dele sentada ali em comunhão com Deus. Olha só, gente. Olha a responsabilidade. Ela estudava, se você for ler a biografia dela, Susana Wesley, nome dela, você vai ver que ela lia, ela tinha 10 filhos, mas ela estudava com eles a palavra de Deus todos os dias. Ela estava ali, ela tinha essa disciplina com eles, mas ela tinha vida de comunhão com Deus. Sabe, deixa os teus filhos olharem para vocês, teus netos olharem para vocês e falarem assim, a minha mãe, a minha avó, ela busca Deus, ela está ali, a vida dela reflete isso, gente. Não dá mais para nós sermos mulheres com uma vida igual àquelas pessoas do mundo lá fora, porque como nós vamos ser influência a partir da nossa casa e também lá fora, se a nossa vida é igual a tudo lá fora, gente? Quem vai querer? Vou querer ser crente? Que vida é essa? Tua vida é igual a de todo mundo? E eu não estou falando, isso não faz a gente melhor que ninguém, não. Claro que não. Claro que somos tão dependentes de Deus como qualquer pessoa precisa de Deus lá fora, que ainda não conheceu o amor dele. Com certeza. Mas está na hora da gente revelar Cristo, que o bispo André pregou domingo. Quando nós somos discípulos, ser discípulo de Cristo está ligado a ter uma responsabilidade. Onde você vai, querida, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Onde você vai, você carrega o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Então, deixa isso vir para fora e ser revelado para a sua família e para as pessoas lá fora. Para estar terminando aqui, olha, Deuteronômio 6, de 6 a 9, fala o seguinte, essas palavras que hoje eu estou ordenando serão escritas em seu coração e mente. Você deve ensiná-las diligentemente a seus filhos. Como? Imprimindo os preceitos de Deus em suas mentes e penetrando seus corações, os corações dos seus filhos, com a verdade de Deus. E deve falar deles, desses preceitos, da palavra de Deus, quando você se sentar em sua casa, e quando você andar na estrada, e quando você se deitar, e quando você levantar, e você os amarrará como um sinal em sua mão, no seu antebraço.
e eles serão usados como faixas frontais em sua testa. Você as escreverás nos batentes das suas portas, da porta da sua casa e nos seus portões. Sabe o que quer dizer isso? Gente, viva, deixa Cristo viver através da sua vida. Não é ser uma mulher chata, desculpa falar assim, e que só fala de religião, não, mas deixa que a fé em Cristo flua através da sua vida. Seu filho está com problema, sua filha, olha só, está difícil, vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui, vamos pedir a direção de Deus, pronto, sabe, deixa viver naturalmente, viva a palavra de Deus, revele isso para os seus filhos. Seus filhos, a minha filha está com suspeita de dengue, que eu acho que nem é mais suspeita, é dengue mesmo. A gente chegou, falei, vamos orar e repreender esse espírito de enfermidade, e a gente já orou, e repreendemos, e estamos mantendo firme a nossa confissão de fé, de que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades, de uma forma simples, sabe? É o dia a dia, gente. É isso. Olha só a oração da Susana Wesley, que eu falei para vocês. Uma oração que ela fez, tem na biografia dela. Dá-me graças, Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a recordar que religião não é estar confinada em uma igreja ou em um quarto, nem é exercitar-se somente em oração e meditação, mas sim é estar sempre em tua presença. Ela não está falando aqui que não é para ir à igreja, que não é para buscar, não é isso, não. Mas não é uma vida, como é que fala? Religiosa, no sentido de sem ter relacionamento, mas é estar sempre em tua presença, é estar sempre em comunhão. É o orar sem cessar que Paulo fala, que esse orar sem cessar o quê? É não sair do quarto? Não, eu estou em espírito de oração todo dia, o tempo todo, minha mente está em oração, eu estou colocando tudo diante dele. É viver 1 Coríntios 10, 31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, tudo. Não tem pecado, eu vou dar um exemplo bobo, mas para vocês poderem entender. Não tem pecado nenhum eu ir à praia. Agora, como eu vou à praia? Há necessidade de eu ir à praia de topless? Estou indo para o extremo, né? Há necessidade? Não. É pecado ir à praia? Não, claro que não. Eu posso ir à praia de maiô, de sunquine, não tem problema nenhum. E eu estou ali para a glória de Deus. Agora, como eu estou fazendo as coisas é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo está gerando glória para Deus? Por isso, olha a necessidade do discernimento espiritual. E deixa eu te falar só mais uma coisa. Se você perceber o Espírito Santo te dirigindo, não faça isso mais. Não faça aquilo, se afaste disso. Não abra mão de ouvir o Espírito Santo. Eu lembrei de uma coisa agora que eu nem estava lembrando, nem ia falar, mas deixa eu contar uma experiência que eu passei há muitos anos atrás. Tinham algumas pessoas, quando a Larissa era pequena, eu ia buscá-la na escola, em que eu gostava, tinha umas mães ali que eu encontrava com elas todos os dias, gostava delas. E a gente chegava e ia ali conversando. Só que chegou um momento em que, gente, era pichando o tempo todo, sabe? Pichava a professora, pichava aquilo, falava mal, e eu estava ali naquele meio. Um dia, num cinema, com o Vitor e a Larissa, teve alguma cena de um filme que eu não me lembro qual foi, e ali naquele cinema, o Senhor falou comigo, Lília, se afasta, porque você está sendo contaminada, você está se deixando ser contaminada. Você está ali no meio de pessoas que estão falando um monte de bobeira, estão reclamando, só reclamando, falando mal da professora. E por que você está falando isso? Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não. Falei com Deus no meio do cinema. Então, por que você está nesse meio? Está te edificando? Não. Então, gente, eu percebi claramente que eu tinha que me afastar. Mas o que é isso, me afastar? Eu nunca não falo mais com vocês, não olho mais. Não. Eu continuava falando com elas, só que ao invés de eu chegar meia hora antes e estar ali naquela roda, que era só pichar, falar besteira, falar bobeira, mesmo que eu não falasse muito, eu estava ouvindo, eu estava dando uma outra reclamação. Eu comecei a chegar em cima do laço da hora de pegar a Larissa,
porque eu chegava, oi, tudo bem, não sei o quê, cumprimentava, dava um abraço e pegava a Larissa e ia embora para casa. Não deixei de ser, não me tornei antipática, até porque eu não era melhor que ninguém, mas eu percebi no meu coração que eu tinha que ter essa separação. Vocês estão entendendo, gente? É isso, é no dia a dia. E olha, isso me trouxe paz. Então, a última coisa, você quer ser uma mulher sábia, que edificada e que edifica a sua família e edifica outras pessoas? Assuma a sua identidade de nova criatura. Porque tem uma frase do pastor Hélio Peixoto, que não basta apenas nós sabermos que somos novas criaturas, mas a nossa vitória está em caminhar como nova criatura. E olha só, olha aquele versículo 2 Coríntios 5,17, nessa versão que explica. Portanto, se alguém está em Cristo, isto é, enxertado nele, unido a ele pela fé nele como Salvador, essa pessoa é uma nova criatura. Como assim? Ela é renascida e renovada pelo Espírito Santo. As coisas antigas, ou seja, a condição moral e espiritual anterior a esse novo nascimento, já passaram. Eis que novas coisas aconteceram. Porque, olha só, gente, o discernimento espiritual. Porque o despertar espiritual traz uma nova vida. E traz uma nova forma de caminhar. Então, queridas, caminhe nessa identidade. E essa identidade é uma identidade de vencedora, de perdoada, de justificada, de filha muito amada, de redimida, de favorecida, de que alguém que tem paz, que é liberta e é curada. E a última frase que eu queria deixar para vocês: seja um instrumento de Deus para realizar a mudança que você quer ver na sua casa. De novo, seja um instrumento de Deus para realizar a mudança que você quer ver na sua casa. Não espere. Eu só vou mudar se meu marido mudar, se o meu filho mudar. Não. Fala assim, Senhor, olha, eu me rendo. Gente, eu fiz isso. Senhor, eu me rendo. Muda em mim, muda a minha vida. Faça as mudanças necessárias na minha vida. Me dirija, me dá esse discernimento espiritual. Eu quero ser o teu instrumento para ver a manifestação do teu poder na minha casa, porque a tua palavra diz que eu sou uma mulher sábia, então eu quero não apenas ler isso, mas eu quero viver isso. Queridas, desse jeito. Eu queria deixar isso no coração de vocês. E agora a gente vai orar, eu vou parar aqui a gravação,